Tarde, tudo bem? Hoje eu vim fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre iluminismo, ou o século das luzes, né? Ah, o iluminismo, particularmente, é um movimento que eu gosto muito, e eu gosto muito de ler as pessoas que estavam nesse movimento e as consequências que eles tiveram para o mundo e a forma como algumas ideias difundidas no iluminismo, elas têm força até os dias de hoje, né? O iluminismo foi um movimento intelectual, né, que se tornou muito popular no século XVIII, em especial na França, conhecido popularmente, né, como século das luzes. Por que século das luzes, né? A ideia de luz ou iluminação simboliza uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como um meio eficaz de compreender o mundo, compreender e solucionar problemas do mundo, né? Nesse sentido, a luz da razão representava o oposto das trevas impostas pela ignorância, pelo misticismo, coisas que os iluministas rejeitavam, né? O iluminismo ele se deu por toda a Europa, só que muito mais famoso, né, na França, né? A França foi uma das principais correntes, foi a corrente francesa. A principal característica do pensamento iluminista foi defender o uso da razão sobre a fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Se a gente tem o século das luzes no iluminismo, os iluministas que nomearam a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Porque os iluministas, né, colocaram a Idade Média como Idade das Trevas. O iluminismo rejeitava toda a herança medieval e por isso passou a chamar esse período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores iluministas que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nessa época, né? O que, bom, é um pensamento um pouco complexo, né? A Idade Média, a gente tem uma limitação muito grande, muito dessa limitação causada pela igreja, mas isso não quer dizer que nenhuma ideia ou nada de bom tenha acontecido nessa época. Eu vou fazer outro vídeo, né, falando sobre a Idade Média, falando dos óbvios problemas que ela teve, mas também de coisas boas que ela teve. Bom, os iluministas acreditavam que podia reestruturar a sociedade do antigo regime, né, e defendia o poder da razão em detrimento da fé e da religião, que buscava estender uma crítica racional em todos os saberes humanos. O iluminismo não tem só um viés. A gente tem intelectuais iluministas que são economistas, filósofos, políticos, enfim, uma variedade de cientistas e intelectuais pensando, né, e querendo que a racionalidade e a razão né, se supere o misticismo da época anterior, né? Então, através da união de pensamento filosófico, social, político, enfatizamos a defesa do conhecimento racional para reconstruir a sociedade, reconstruir a sociedade, né? Então, assim, você tem ali várias pessoas querendo reestruturar toda a sociedade, reestruturar não somente de maneira econômica, como de maneira política, quanto de maneira social, né? Eles eram muito avessos aos privilégios da nobreza e do clero e também ao absolutismo, né? Tinha vários intelectuais que foram conselheiros e também políticos, né, nesse período. E eles acabaram por influenciar vários reis, o que eram chamados de déspotas esclarecidos. O que eram déspotas esclarecidos? Eram reis, né, que foram influenciados, né, governantes que foram influenciados por algumas ideias iluministas, passaram a modernizar, né, os seus respectivos estados. A gente pode citar,
por exemplo, Catarina Grande, czarina da Rússia. Então, o iluminismo vai ser mais do que um movimento, vai ser múltiplas ideias que meio que vão criar vida própria, sabe? Você vai ter vários eventos na história depois que vai ser influenciado pelas ideias iluministas, pelas ideias de Rousseau, pelas ideias de Voltaire, pelas ideias de Montesquieu, que hoje em dia, por exemplo, o nosso Estado é dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. Teoria essa, né, que Montesquieu que escreveu. Né? Então você tem vários movimentos como a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Inconfidência Mineira aqui no Brasil, Revolução Pernambucana também aqui no Brasil, que foi influenciada por ideais iluministas, né? Por ideias iluministas, por filósofos iluministas. Então o iluminismo se tornou uma força muito grande, né? Esses pensadores, por mais que obviamente que esses pensadores, algumas figuras, como por exemplo Rousseau, que era uma pessoa que era um filósofo que por mais que prezasse pela liberdade, ele tinha uma visão muito negativa de mulheres. Ele tinha uma visão muito negativa das mulheres. Então, assim, a gente tem algumas críticas ao iluminismo e alguns filósofos iluministas, mas a gente não pode deixar de falar que as ideias deles, as teorias formuladas são e foram e são importantes, né? Isso que a gente tem inúmeros inventos, tecnologias, né? Obviamente, estamos no século XVIII, várias coisas mudaram, a gente está no século XXI, mas é um começo para várias teorias envolvendo política, envolvendo sociedade, envolvendo astronomia. Então, é um movimento que ele toma vida própria. E é por isso que, para mim, é muito fascinante estudar, embora haja, como sempre, como todo evento histórico, algumas problemáticas. Né? Bom, esse vídeo foi só para fazer um breve resumo do que foi o iluminismo, né, para a gente ter uma ideia muito geral do que é o iluminismo. Espero que tenha sido um resumo benéfico para todos e até a próxima.